Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade derrarizou no coração dos Estados Unidos. A cidade estava banhada pela luz dourada de uma manhã de primavera. As ruas ainda estavam úmidas da chuva da noite anterior, e uma fina névoa pairava sobre o calçamento, conferindo à cidade um ar misterioso, quase irreal. Os habitantes estavam ocupados, apressando-se, alheios ao fato de que aquele dia ficaria gravado na história local. Em seu imponente gabinete no Capitólio de Harrison, o governador Marcus Ellington, um homem negro de cerca de 45 anos, impecavelmente vestido, relia o discurso que faria na inauguração do novo centro comunitário da cidade. Marcus não era apenas um político, era uma figura respeitada, conhecido por seu rigor e integridade, mas também por seu compromisso com os bairros carentes. Seus assessores o haviam alertado, a cerimônia receberia ampla cobertura da mídia. Contudo, ele não sabia que naquele dia seu cargo de governador não seria suficiente para protegê-lo do preconceito. A poucos quarteirões dali, o policial Derek Alloway, na casa dos 30, vestia seu uniforme com orgulho. Mas por trás do distintivo escondia-se uma impaciência e uma desconfiança por vezes incontrolável. No dia anterior, um alerta havia circulado pela delegacia. Um suspeito com as características de um homem negro vestindo um terno escuro fora visto no centro da cidade. Convencido de que precisava agir rapidamente, Derek preparava-se mentalmente para intervir. Quando Marcus saiu do Capitólio para entrar em sua limusine, Derek o avistou à distância. Imediatamente um alerta soou em sua mente. Um homem negro de terno escuro, caminhando com confiança pela rua, era exatamente o que ele procurava. Ignorando as câmeras de segurança e as testemunhas, Derek arrancou em alta velocidade, com a sirene ligada. O que ninguém na rua poderia prever era o caos absoluto que se seguiria. O governador Marcus Ellington, um símbolo de justiça e autoridade, se veria na situação mais humilhante e perigosa de sua vida, preso por policiais que acreditavam estar apenas cumprindo seu dever. Transeuntes atonitos filmaram a cena com seus celulares, compartilhando ao vivo o que se tornaria um escândalo nacional. Esse simples mal-entendido, fruto de desconfiança cega e preconceito profundamente enraizado, desencadearia uma série de eventos inesperados, destacando não apenas a coragem de Marcus, mas também a fragilidade das aparências em uma sociedade onde a injustiça podia surgir a qualquer momento. O sol da manhã brilhava sobre Arizonas para Marcus Ellington. Tudo de repente escureceu. Enquanto caminhava em direção à sua limusine, um grito ecoou atrás dele. Pare! Polícia! Derek Alloway, com o rosto contorcido e os músculos tensos, surgiu do nada, sacando sua arma com uma precisão assustadora. Marcus ergueu as mãos em descrença. O quê? Eu sou o governador. Olhe para o meu distintivo. Mas Derek não estava ouvindo. Em sua mente, ele estava cumprindo seu dever. Com um gesto brutal, agarrou Marcus pelo braço e o empurrou contra o capô de uma viatura. Os pedestres pararam chocados e pegaram seus celulares. Senhor, eu juro que sou Marcus Ellington, o governador, implorou ele, tentando manter a compostura. Não me interessa. Você se encaixa na descrição de um suspeito perigoso, retrucou Derek, ignorando os protestos. Na confusão, Derek deu um soco no rosto de Marcus para obrigá-lo a obedecer. O golpe, embora leve, provocou um arrepio de raiva e espanto no governador. Um jornalista corajoso tentou intervir. E senhor governador, o senhor está sendo preso. Isso é um escândalo. Mas Derek só viu o suspeito à sua frente. As câmeras dos celulares registraram cada momento. O homem poderoso, a personificação da autoridade, humilhado na calçada. Naquele exato momento, Marcus percebeu que a situação poderia piorar. Decidiu manter a compostura e transformar aquela humilhação em força. Seu olhar se fixou em Derek e com voz firme porém calma, declarou. Você vai se arrepender de não ter me reconhecido. Acredite em mim, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. As palavras atingiram Derek como um raio, mas ele ainda não conseguia compreender a gravidade do que acabará de fazer. Sirenes soavam, testemunhas filmavam. E Harrison ainda não sabia que aquele incidente desencadearia uma tempestade midiática e política que mudaria a carreira de todos para sempre. A prisão brutal de Marcus Ellington rapidamente chamou a atenção de toda a cidade. Vídeos postados nas redes sociais circularam por Harrison em menos de uma hora. Cada movimento de Derek Alloway foi registrado. A confusão, a violência e, acima de tudo, a completa incompreensão. Os cidadãos ficaram chocados e alguns já cochichavam que o policial havia agido de forma racista.
Enquanto isso, na viatura, Marcos permanecia surpreendentemente calmo. Ele conhecia os procedimentos e sabia exatamente como reverter a situação. Com um leve sorriso, começou a assumir o controle verbalmente. Derek, você realmente acha que eu tenho cara de criminoso? Olhe bem para mim. Eu sou Marcus Ellington, governador de Harrison. Você acabou de cometer uma violação dos direitos civis e um erro monumental. E acredite em mim, as câmeras nunca esquecem nada. Derek, nervoso e agora ciente de que todos tinham visto seu gesto, gaguejou. Eu estava pensando. Você errou. Você prendeu o governador. E cada segundo desse erro será minuciosamente examinado pela imprensa, pelo sistema judiciário e pelo público. Marcos enfatizou cada palavra como se fosse um golpe de martelo. Mas Marcos não parou por aí. Pegando o celular, fez uma ligação rápida para sua equipe de segurança e para Lana Carter, sua assessora política mais formidável. Conhecida por sua habilidade de transformar qualquer escândalo em uma oportunidade para a mídia. Minutos depois, um helicóptero da segurança sobrevoava o local e policiais uniformizados chegaram para escoltar Marcos. Derek estava agora perplexo. O suspeito que ele pensava ter em suas mãos era, na verdade, o homem mais influente da cidade. E ele acabará de se tornar testemunha pública do próprio erro. A tensão aumentou quando Marcos, ainda calmo, se virou para a câmera de um jornalista. Vocês conseguem ver o que a injustiça e o preconceito podem causar? Imaginem o que acontece quando alguém é preso sem que sua identidade seja verificada. Não sou só eu, é toda a nossa comunidade. As imagens viralizaram em poucas horas. Redes de televisão nacionais exibiram os vídeos. Derek Alovay, humilhado publicamente, finalmente percebeu que aquele simples mal-entendido desencadearia sua ruína profissional. Mas o que ele não sabia era que Marcos não apenas havia sobrevivido à humilhação, como estava preparando um retorno espetacular que deixaria sua marca na cidade para sempre. No dia seguinte, a cidade de Harrison estava em polvorosa. Jornais e canais de notícias ainda transmitiam imagens da prisão do governador Marcus Ellington. Enquanto isso, Derek Alovay estava sentado na delegacia dominado pelo medo e pela vergonha. Todos os colegas que cruzavam seu olhar pareciam estar o julgando, e ele sabia que sua carreira estava por um fio. Entretanto, Marcos não havia ficado parado. Com sua equipe, ele preparara uma jogada estratégica, transformar a humilhação em uma demonstração de sua autoridade e justiça. Ele organizou uma coletiva de imprensa improvisada nos degraus do Capitólio, convidando jornalistas, cidadãos e até mesmo alguns representantes da polícia local. Quando Derek foi chamado, tremendo, Marcos olhou-o diretamente nos olhos e começou seu discurso. Ontem, um policial achou que precisava prender o governador desta cidade, acreditando estar agindo em nome da justiça. O que ele não entendeu é que a justiça não pode se basear em preconceito ou medo. As câmeras registraram cada palavra. Marcos continuou com calma, mas com uma força silenciosa. Derek Alovay agiu impulsivamente. Mas hoje transformaremos esse erro em uma lição. Treinaremos todos os policiais sobre a importância de verificar as informações antes de agir e sobre a necessidade de tratar todos os cidadãos com respeito. Naquele exato momento, Marcos revelou um detalhe que deixou todos boquiabertos. Eu conheço pessoalmente o suspeito que ele estava procurando, e posso garantir que ele foi preso posteriormente sem qualquer problema. O que aconteceu ontem não foi apenas um erro administrativo, foi um alerta para todos nós. Poder sem discernimento leva à injustiça. Derek, agora vermelho de vergonha, percebeu que a situação estava completamente fora de seu controle. E Marcos não parou por aí. Com um gesto calmo, convidou Derek a se desculpar publicamente diante de toda a cidade. Mas a maior surpresa veio momentos depois. Marcos anunciou que indicaria Derek para um programa de treinamento para futuros policiais, transformando esse erro em uma oportunidade de aprendizado. Os murmúrios na multidão foram inicialmente de ceticismo, depois de admiração. Marcos havia acabado de reverter completamente a situação, demonstrando que o verdadeiro poder não reside na força bruta ou na autoridade, mas na sabedoria e na capacidade de transformar crises em lições. A cidade de Harrison, inicialmente chocada, levantou-se para aplaudir Marcus Ellington, que acabará de provar que mesmo diante da humilhação, a inteligência e a coragem podem triunfar. Poucos dias após a coletiva de imprensa, Harrison estava em um estado de turbulência. A história da prisão do governador Marcus Ellington havia chegado aos noticiários nacionais e até internacionais. Derek Alovay, agora alvo de todas as críticas, foi convocado pelo chefe de polícia e conselho municipal. A tensão era palpável. Todos aguardavam para ver qual seria sua punição. Fiel à sua estratégia,
Marcos decidiu transformar essa humilhação em uma mensagem poderosa para toda a comunidade e para a polícia. Ele convidou Derek, o chefe de polícia, e os cidadãos para uma reunião pública no Capitólio. A sala estava lotada e câmeras ao vivo registraram cada movimento. Ontem, um policial confundiu o governador de Harrison com um suspeito. Muitos teriam punido esse homem severamente. Vejo uma oportunidade, começou Marcos com a voz ecoando na sala. A plateia prendeu a respiração. Marcos prosseguiu. Derek Alova passará por um programa intensivo de ética policial e respeito aos direitos civis. Mas não é só isso. Vamos transformar esse erro em um programa de treinamento para todos os policiais, para que esse tipo de injustiça nunca mais aconteça. Derek, com as mãos trêmulas, baixou a cabeça. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Marcos fez um gesto para um jovem assistente entregar-lhe um envelope. Ele o entregou a Derek. Não estou te abandonando. Estou te dando uma chance de se redimir. Através deste programa, você pode aprender a se tornar um policial melhor. Mas saiba disto, toda ação tem suas consequências. Você acabou de vivenciar a lição mais importante da sua vida. O público aplaudiu não apenas Marcos, mas também a coragem que ele demonstrou diante da injustiça. A polícia, os cidadãos e até mesmo Derek entenderam que Marcos transformou um escândalo em um triunfo, inspirando respeito e justiça. Em conclusão, Marcos voltou seu olhar para a multidão e declarou: esta cidade merece justiça, equidade e respeito. E se alguém pensa que a humilhação ou o medo podem silenciar a verdade, lembre-se de hoje. As câmeras registraram este momento histórico. O governador, de pé, imponente, digno e poderoso, triunfando sem violência. E um Derek Alova agora consciente de seus erros, pronto para aprender. Harrison acabará de vivenciar uma virada. O poder da justiça e da sabedoria havia superado o medo e o preconceito. E quando Marcos deixou o Capitólio, um murmúrio percorreu a multidão. É assim que se transforma a humilhação em vitória.